Boa noite a todos, meu nome é Marcos Sleima Molina, sou médico, sou professor de medicina, dou aula de cardiologia na Universidade de São Paulo e dou aula também na Universidade de Mogi das Cruzes. É uma grande honra poder estar junto de um grupo como vocês, o grupo da Casa Espírita Maria de Nazaré de Poá, a convite do Dr. Ezequiel. Eu realmente, de coração, não é uma formalidade, me sinto honrado por poder participar aqui da nossa conversa e falar algumas coisas sobre coronavírus, Covid-19. Não é minha especialidade, eu não sou infectologista, mas tenho lidado com isso regularmente, né? Então, essa é uma doença e, apesar do aspecto excepcional que a gente está vendo, situações como essa de peste ocorrem de maneira regular na história da humanidade. Eu diria que excepcional é o nosso período que a gente está vivendo. Desde o fim da Segunda Guerra Mundial, os últimos 75 anos, nós vivemos uma bolha, vamos chamar assim, eu sei que a palavra não é muito adequada, mas uma bolha de prosperidade. Porque em 30 mil anos de registro da história humana, desde os primórdios, os primeiros registros da fase da agricultura, em que as pesquisas arqueológicas trazem as rotinas das pessoas, a história da humanidade é sempre permeada por três situações muito negativas, muito ruins. Ou fome, ou guerra, ou peste. Muitas vezes as três situações ocorriam de maneira associada. As três ocorriam simultaneamente. A guerra trazia a fome e trazia a peste. E isso sempre ocorreu. Nós temos registro até início do século XX da gripe espanhola, né, que vitimou muita gente, mas todos os séculos na história da humanidade nós tivemos episódios nefastos, perigosos, realmente, que alguns deles chegaram como o caso da peste negra, acabou com 1/3 da população europeia, né? Então, isso faz parte, vamos dizer, da nossa rotina existencial, porque os últimos 75 anos nós não tivemos isso, mas o que são 75 anos em 30 mil anos de registro? Então, quer dizer, o normal é ocorrer situações como essa, né? E sempre, a exemplo do que está acontecendo aqui, a gente tenta imputar a culpa disso aos chineses, a culpa disso à genética, né, que se tem hoje, que fica manipulando micro-organismos. Mas, na verdade, na peste espanhola falou-se que era porque o ser humano, na época, estava também se comportando mal perante Deus, e sempre foi assim, sempre houve uma explicação, mas isso é sazonal. Isso é sazonal na história da humanidade. Vivemos essa pandemia em caráter grave, porque ela tem características diferentes de outras. Ela é global, ela ocorre simultaneamente no planeta todo, e não obedece à sazonalidade, também ela não obedece características geográficas e também época, sabe? A sazonalidade, então ela tem uma maior intensidade em determinada época, mas não, ela mantém um caráter uniforme. Eu acho que sob um certo aspecto nós estamos sendo favorecidos, porque nós pegamos o início da pandemia, nos pegou na época do verão, final do verão, estava quente. E agora, nesse momento, nesse inverno, temos um inverno bastante atípico também. É um inverno que está um pouco mais quente, um pouco mais seco. E engraçado que nós só tivemos inverno para valer agora para afastar nos dias que afastou a nuvem de gafanhotos que vinha do Uruguai, da Argentina, né? Então, aquela geada que deu no sul, aquela massa polar que passou pelo sul, foi suficiente, junto com os ventos fortes, para
afastar as nuvens de gafanhoto que invadiam, estavam prestes a invadir, estavam a 200 quilômetros de invadir o território nacional. Então, novamente, voltamos ao inverno morno e isso deve nos ajudar. A pandemia por Covid, ela piora quando o clima está muito frio, quando o inverno é muito rigoroso. É interessante analisarmos alguns aspectos. A Covid é uma doença viral, né? É uma doença viral e ela começa de uma maneira muito suave muitas vezes. Os primeiros sinais da Covid normalmente é a perda do olfato, a perda do paladar, uma fadiga inexplicável, que progride com tosse, com falta de ar. O que tem de fato novo nisso que, se fizermos um paralelo entre esse início discreto e o grau de agressão orgânica, existe uma assimetria enorme. Por isso que eu costumo falar, não só nas palestras que eu tenho falado, como fiz essa semana na loja Ricardo Strassi, da maçonaria, mas na faculdade também, existe uma regra simples para a gente lidar com a Covid. É a regra do bang bang. É a regra do duelo no bang bang. Quem já assistiu o filme de bang bang sabe exatamente quem vence o duelo. É quem saca primeiro e que tem mira melhor. Então, começou com sintomas de fadiga, de perda de paladar, começou com isso, febre é um outro sintoma que acomete, não é muitas vezes uma febre muito intensa, é uma febre que ocorre, né, de maneira discreta, muitas vezes até rotulada como febrícula, em torno de 37,5 e chega a 38, 38,5. Normalmente são as febres mais observadas. Alguns casos mais intensas, além disso, outros casos inclusive sem febre, né? Então, nesse momento, não pense em fazer um raio-x de pulmão. O raio-x, ele não evidencia a lesão pulmonar causada pelo coronavírus. Ela é um péssimo exame para diagnóstico. O melhor exame para diagnóstico nessa hora, quando começa a sensação de dispneia, de falta de ar, é a tomografia computadorizada. Nós tivemos casos aqui na clínica em que o paciente tinha apenas 4 horas de dispneia, com uma febre em torno de 37, 37,6, 37,5, e eu solicitei a tomografia pulmonar. Aí ele falou, não é melhor a gente esperar o resultado do exame laboratorial? O exame laboratorial, por vezes, pode demorar. E não é só isso. Ele pode dar positivo quando não é e pode dar negativo quando não é. Então, assim, ele pode dar positivo quando a pessoa não tem doença e pode dar negativo quando a pessoa tem doença. A pessoa pode, inclusive, fazer esse exame naquilo que a gente chama de janela imunológica. É um período em que a pessoa ainda não tem anticorpos suficientes para figurar no exame. Em contrapartida, se a pessoa faz uma tomografia pulmonar no início da falta de ar, do cansaço, dos primeiros sintomas, muitas vezes a gente tem visto com poucas horas que a doença já avançou 50% dos pulmões. Foi o caso que nós tivemos recentemente aqui, um grande amigo nosso, com 4 horas de sintomas, ele foi para a tomografia e na tomografia ele já tinha 50% do pulmão ocupado. Foi internação na mesma hora. Graças a Deus não precisou ficar numa UTI, não precisou entrar com o tubo, né, o que o pessoal chama, que é intubação orotraqueal, não precisou disso, mas teve que ficar com a máscara de oxigênio, na oximetria de pulso, aquela maneira de ver como é que está o oxigênio no sangue da pessoa. Ele manteve índices abaixo do normal, mas recuperou-se satisfatoriamente. Nesse meio do caminho, então
o que são verdades? Primeiro, agir rápido, a regra do duelo. Segundo, tomografia. Não faça raio-x, não perca tempo fazendo raio-x. Faça exatamente a tomografia. Terceira verdade, isso é muito importante e eu tenho inclusive um quadro que eu vou mostrar para vocês, que é corticoide. O corticoide é muito importante porque na terceira fase da infecção, que é a fase da explosão da célula por vírus, ocorre grande sangramento. Um dos grandes problemas que tem a infecção por Covid é justamente que a resposta imunológica é muito intensa. É como se disséssemos assim que o problema não é o vírus, o problema somos nós. Então, pessoas que têm uma forte resposta imunológica, pessoas que reagem com grande intensidade à agressão viral, nesse momento pode causar inclusive sangramento nos bronquíolos, nos brônquios, sangramento nos rins, na parte, nos glomérulos, que é a unidade funcional do rim. Então, isso piora muito o prognóstico. Então, antes que chegue essa fase 3, né, que é a chamada tempestade de citocinas, é muito importante inibir essa reação imunológica do corpo da gente de maneira intensa. E a melhor maneira é justamente com o corticoide. Corticoide. O caso desse paciente que tinha 4 horas de sintoma, antes dele chegar a SEDEC, quando ele fez a tomografia, ele já estava tomando, eu prescrevi para ele tinha, por coincidência, ele tinha em casa prednisolona, que é conhecido comercialmente por Predicin, ele já estava tomando corticoide em alta dose. Uma dose de ataque bastante intensa, entrei com 20 miligramas de 8 em 8 horas. Então, isso ajudou a inibir a resposta histérica do organismo à agressão. Permitiu que a árvore brônquica continuasse funcionando normalmente, enquanto ele se recuperava no hospital. No caso aqui, ele acabou ficando no hospital municipal. Então, primeira coisa, os sintomas. Segunda coisa, a tomografia. Nesse ínterim faz o exame de sangue, mas não espere o resultado dele para tomar providências. E a tomografia, e na sequência entre com corticoide. Pronto. Agora, nesse meio tempo, entre as publicações que estão ocorrendo, existem publicações que conflitam. Dia 30 de junho, a Sociedade Brasileira de Infectologia fez uma publicação como normativa, como que se deve agir em caso de Covid. Então eu vou colocar aqui para vocês me acompanharem na apresentação. Aqui, vamos ver se eu consigo. Ai, que maravilha. Então tá aqui, ó. Então, nós vemos aqui embaixo, vou colocar aqui na minha tela, eu dividi a Sociedade Brasileira de Infectologia dividiu em casos leves, casos moderados, casos intensos hospitalizados e casos graves. E aqui nas colunas a ação de cada grupo de medicamentos. Na primeira coluna, ela fala da cloroquina e da hidroxicloroquina. No início, uma grande verdade, foi publicado inclusive pela Universidade de Stanford, atualmente a universidade número 1 no mundo, mas hoje se sabe que há um prejuízo grande no uso da hidroxicloroquina e da cloroquina nos casos de Covid. Não importa se são leves ou se são intensos. Da mesma maneira, a associação da cloroquina ou hidroxicloroquina com a azitromicina. Inclusive isso, segundo as estatísticas da Sociedade Brasileira de Infectologia, isso piora o prognóstico dos pacientes, né? Agora, o uso de azitromicina e ou outros antibióticos está bem indicado no momento em que você confirma a agressão pela tomografia, a agressão do Covid-19 aos pulmões pela tomografia. Aí entra-se com azitromicina, com claritromicina, aí cada serviço tem as suas rotinas. Aqui temos também o uso de corticoide.
Tá bom, então vamos seguir. Ok, então o que acontece? Aqui nessa coluna nós vemos um remédio muito famoso, a ivermectina, né, e o nitazolamida, que também estão sendo muito indicados, mas principalmente a ivermectina, que está ganhando um destaque muito grande na mídia. Eu tenho minhas dúvidas, assim como a própria Sociedade Brasileira de Infectologia, até que ponto esse remédio é tão eficiente no tratamento. Mas eu não seria contra tomar a ivermectina se a pessoa pensar também que ele pode atingir outra realidade nossa, que é a verminose. Então, não haverá prejuízo por causa disso. Vai ser benéfico por esse aspecto. E, de quebra, corre-se o risco de ajudar a combater. Mas ainda, segundo a Sociedade Brasileira de Infectologia, ainda não é considerado o medicamento que provou a eficiência necessária para prevenir a ocorrência de Covid-19. Agora, aqui é muito interessante, são os anticoagulantes. Esse é um capítulo novo, muito importante. Talvez um dos primeiros países a adotar o uso de anticoagulantes de maneira sistemática foi o Brasil, e com grande sucesso. Então, inicialmente, temos aqui nos casos hospitalizados graves que a gente está usando, e nos casos não tão graves, mas também hospitalizados, moderados e iniciais, que muita gente hoje está preconizando o uso já do anticoagulante no momento que a pessoa é internada. Então, esses dois quadros, em quadro de hospitalização e hospitalização grave, sim, ele tem indicação. Ele tem indicação e funciona muito bem. Alguns profissionais estão usando, inclusive antes da pessoa ser internada, usando esses anticoagulantes que se usa normalmente quando tem risco de trombose venosa profunda, é o Pradaxa, é o Xarelto, Eliquis, esses novos anticoagulantes que tem. Mas, na verdade, a grande eficiência está nessas duas etapas, que é a etapa de hospitalização sem estar em UTI e dentro de UTI. Alguns locais estão tentando agora o uso do plasma, mas ainda está sob estudo, e vitaminas não se mostrou eficiente em absolutamente nada, né? Então, esse é um quadro que mostra o posicionamento da Sociedade Brasileira de Infectologia. É uma sociedade muito tradicional, com grande sucesso no tratamento. O Brasil é um país que tem grande destaque na área de infectologia, na área de epidemiologia, desde os tempos do professor Carlos Chagas, desde os tempos de Oswaldo Cruz. Então é um país que aquilo que fala e publica é seguido no mundo inteiro. Então eu acho que eles merecem bastante respeito. Então, nesse quadro todo que nós vimos, o que de tratamento realmente é considerado eficiente no início da Covid? Corticoide. Então, na entrada da Covid, tem que entrar com corticoide e assunto encerrado. Salvo quando há contraindicação ao uso de corticoide, a pessoa tem alergia a corticoide, por alguma razão não funciona bem para a pessoa, não tá tendo uma eficiência adequada, por alguma razão, seja contraindicado o uso. Mas o corticoide, especialmente nos casos de internação, ele tem grande indicação, funciona muito. E os anticoagulantes, sim, também, dentro do ambiente hospitalar, com certeza absoluta. E discute-se agora já entrar com esses novos anticoagulantes que a gente compra em farmácia, que é o caso do Xarelto, do Eliquis, do Pradaxa, já comprar na farmácia. Então isso ainda é discutível, eu acho temeroso prescrever, porque a pessoa não sabe se ela tem uma úlcera que pode sangrar, causar uma hemorragia digestiva. Então isso não deve ser feito fora de ambiente hospitalar. Então, eu tinha um velho professor chamado professor Luiz Carlos Pereira, para mim o maior médico que eu conheci na minha vida. Ele falava uma coisa muito interessante. Ele estudava muito história da medicina e filosofava em cima do conhecimento histórico. Ele falava uma coisa: quando duas pessoas discutem um ponto de vista diferente do outro, provavelmente uma das duas está certa, ou a verdade está numa intersecção entre o que as duas estão falando. Mas quando três pessoas discutem
cada uma delas com um ponto de vista diferente, é porque ninguém sabe nada. E é esse o momento que a gente está vivendo com a Covid-19. Sabe-se muito pouco a respeito ainda dessa infecção. Sabemos apenas que temos que agir rápido, muito, muito rápido. Então, quanto mais rápido você age, melhor o resultado. Não tem que esperar. Cada hora que a pessoa antecipa uma solução, melhor resultado tem. E outra, não é só isso, não só com relação à doença na fase aguda, é também depois que a pessoa está convalescendo. Porque a recuperação da agressão ao pulmão, principalmente ao rim, é muito lenta. É muito lenta. Então, é interessante que há um paralelo entre Covid, hipertensão arterial, obesidade, doenças vasculares, diabetes e asma, bronquite. Por quê? Porque o grande agredido na história da Covid, no caso dos vasos sanguíneos, é aquela camada interna do vaso que vai em contato com o sangue, chama endotélio. E existe também no pulmão a camada que vai interna dos brônquios, que tem uma similaridade muito grande com o endotélio, mas que vai em contato com o ar. Eles têm um aspecto muito parecido. Então, essas camadas são profundamente agredidas pela Covid. Tanto a que vai em contato com o sangue, quer seja no rim, quer seja no coração, quer seja no cérebro, quer seja nos pulmões, sabe? Essa é uma camada... Então, o diagnóstico precoce através de uma tomografia computadorizada, entrar-se precocemente, mesmo que não seja Covid, depois tira o remédio, mas entrar precocemente com corticoide, já para ir desinflamando, melhorando a capacidade respiratória da pessoa. E entrar também, e procurar, principalmente, viu que tem um grau de lesão grande, hospitalização, não discuta isso, tem que botar no oxigênio quanto antes. Aí entram outras medidas de suporte, entram os antibióticos, entra o caso dos antiparasitários que estão sendo indicados, entra os retrovirais, os antivirais como a ciclovir, como o ritonavir, todos esses daí também. Mas mesmo esses já estão no pelotão de trás, né? Falando um pouco a respeito da vacina contra a Covid. As vacinas estão ainda em fase de estudo. E eu não tenho dúvida que nós estamos muito perto da vacina. E por várias razões eu penso nisso. As melhores universidades do mundo estão deitando sobre esse problema, estão se debruçando sobre esse problema de maneira integral. Todos. E quem lidera esse estudo hoje no mundo é a Universidade de Oxford. E eles estão associados a um grande laboratório chamado AstraZeneca. Eles já pararam de fazer testes em animais e começaram a fazer testes em humanos. Tem coisa de mais de 1.000 humanos participando, todos voluntários, participando desses testes das primeiras vacinas, né? Como isso é feito assim a 7 chaves, a gente ainda não sabe exatamente. Mas quem assiste a isso diz que os resultados têm sido bastante promissores. Agora, um outro aspecto que envolve isso. Quem descobrir a vacina vai ter um mercado de 7 bilhões de consumidores, porque o planeta vai ter que se vacinar. Então existe um apelo econômico por trás de quem, se botar R$1 cada vacina, vai se vender 7 bilhões em vacinas. É uma coisa que vai render muito, vai se ganhar trilhões com uma vacina como essa. Então, existe uma corrida pelas grandes empresas, grandes laboratórios. Hoje, pelo menos, os 12 maiores laboratórios estão todos atrás disso e tenho certeza, eles inclusive numa publicação recente, eles acreditam que para final de agosto, início de setembro, já devemos ter uma versão, vamos chamar assim, uma versão beta no mercado, já começando. Quando isso vai chegar a nós, eu não sei. Se eu tivesse que arriscar um palpite, eu diria que primeiro semestre do ano que vem, né? Eu acho que entre a vacina mostrar eficiência, tirarem todas as rebarbas relacionadas a isso, colocar para uma produção em massa, e bota aí 6 meses. Aí vem a outra grande verdade da Covid. E até lá, o que a gente faz? Pois é,
Primeiro se falou em quarentena justamente para evitar o grande pico de infecção. Isso é muito fácil de entender. Nós somos um país pobre. Apesar de sermos a nona economia do planeta, sabe, em que tem assim, mais de 150, 160 países, mas só para terem ideia, um mês de trabalho nos Estados Unidos são 12 meses de trabalho no Brasil em termos de PIB. Então, nós somos um país que não tem grandes recursos. E os nossos hospitais, por sermos um país com essas características, eles não são fartos em leitos de UTI. Então, se as pessoas saem se expondo, saem sem máscara e pegam uma doença como essa, não vai ter leito de UTI o suficiente, e a experiência italiana mostrou isso muito bem. Mostrou isso muito bem. As pessoas, chegou um ponto que não tinha vaga nenhuma mais nos hospitais, as pessoas estavam morrendo nos hospitais na fila. Porque, de fato, não havia como colocar as pessoas, sabe, no hospital. Não tinha de jeito nenhum, como ocupar leitos de urgência e emergência. E é isso que no Brasil está se tentando fazer. É isso que estamos tentando fazer no Brasil. Estamos tentando evitar que todos os leitos de urgência e emergência estejam ocupados. Sabe? Oi? Teve um probleminha de novo. Não está aparecendo? Eu não sei por quê, porque está tudo certo. Ale, você está me vendo aí? Estamos tendo problemas para reproduzir o seu vídeo. É o problema do Facebook, não é nosso. Mas tá, vai lá. Tô te vendo. Tá aparecendo agora? Eu tô falando... Não, pode ir agora. Tá transmitindo. Voltou. Ótimo. Vai lá. Essa Bia é um anjo da guarda aqui. Excelente. Olha, Ezequiel, eu vou roubar a dona Bia para ir lá para a clínica, viu? Então, hoje, assim, essa vacina, nós estamos muito próximos a conseguir ela, não tenho dúvida. E se a gente parar para pensar, olha, a gripe espanhola durou anos. Inclusive, conta a história, mostra que os irmãos Dodge, daquele carro Dodge Dart, eles trabalhavam para Henry Ford e os dois morreram de gripe espanhola na época. Então foi uma coisa que ceifou muitas vidas. Uma grande revista na área médica, publicada pela Universidade de Harvard, chama New England Journal of Medicine, para mim a revista número 1 no mundo, estima que o número de mortos pode chegar a 100 milhões até o final da pandemia. Né? Se a gente parar para pensar 100 milhões com relação à população da Terra, sabe, dá em torno de 1,5% da população pode morrer disso. Outras epidemias, outras pandemias matou muito mais do que isso, mas são 100 milhões de mortos. Então, manter a quarentena é fundamental, até que a vacina chegue, evitar ambientes cheios de pessoas. Entra aí a discussão a respeito de economia, todos esses processos, mas o problema é que se pegarmos uma doença como essa, é sempre muito grave. Né? Temos que procurar evitar locais de aglomeração. Quando formos sair de casa, temos que ter o álcool gel conosco, temos que ter uma luva, temos que ter uma máscara boa. Essas máscaras comuns que a gente tem, que são fininhas, com 4 horas você pode trocar. Então, se você usar dessas máscaras fininhas, quando você sair de casa e for ficar mais do que 4 horas fora de casa, pode levar 4 ou 5 máscaras. E quando for tirar a máscara, saiba tirar pela fitinha, colocar dentro de um saquinho plástico tal, e dispensá-la, sabe? Porque realmente é perigoso. Então, a vacina está próxima de descobrirem isso. Existem outros, e eu acho que deve ser um campo tão promissor agora a descoberta da vacina, que inclusive empresas que não têm nada a ver com a área médica estão entrando na pesquisa da vacina, está apoiando financeiramente isso, como é o caso da Shell, como é o caso da Monsanto. Oi, Ezequiel. Como é o caso da Monsanto. Tá direitinho aí, Bia? Tudo
tudo certo. Desculpa que eu esqueci de silenciar. Ah, tá. Como é o caso da Monsanto, como é o caso da Cargill, que mexe com implementos agrícolas, né? Então, são empresas que não são empresas farmacêuticas, não são da área médica, estão entrando também nessa pesquisa porque vislumbram não só o êxito na busca pela vacina, mas também um mercado consumidor no mundo inteiro, né? Então, vai passar, sabe? Vai passar, temos que nos proteger, temos que proteger aos nossos, sabe? Toma muito cuidado, sapato tem que ficar do lado de fora, de casa mesmo, não tem jeito. Às vezes tem um tapetinho com um produto como cândida, coisa assim que possa não só deixar o sapato do lado de fora, mas também higienizar o solado do sapato enquanto está do lado de fora, quando voltarmos a sair com ele. Novas pesquisas têm mostrado, inclusive, que partículas ficam no ar, né? Mas uma coisa que se sabe em infectologia é que não basta você pegar o vírus que está no ar. Você tem que ter uma coisa chamada carga viral, tem que ter volume. Porque se você pega um ou outro vírus apenas que está no ar, você tem aqui nas enzimas digestivas, que já começam na boca, os elementos necessários para desnaturar o vírus, né? Por isso que nós temos, inclusive, assim, uma destruição muito grande. Mas aí entra uma nova dica. Tem que manter as cavidades ventilatórias superiores limpas. Isso não é só boca. Não é só escovar os dentes, não, escovar a língua também, né? Tomar bastante água, porque se restar algum vírus ali na boca, cai para o estômago, o ácido clorídrico do estômago ajuda a destruir, isso foi provado, né? Agora, com relação a cavidades nasais, aprenda a lavar as narinas com soro fisiológico. Compra um soro, e não compra rinossoro, que é caro e dura pouco, e é muito fácil pegar infecção naquele tubete lá. Compra um soro fisiológico desses de 500 ml, custa 5 reais. Todos nós brincamos de seringa de carnaval, né, espirrando água nas pessoas. Encosta aquilo no nariz e espirra. Faça o soro entrar lavando a parte de cima do céu da boca. A parte de baixo do céu da boca pode ser lavado com gargarejo com água morna e sal. O ideal é fazer 3 vezes ao dia esse procedimento. Fazer gargarejo com água morna e sal para limpar abaixo do céu da boca, toda a cavidade oral, e acima do céu da boca lavar com soro fisiológico. Aí você mantém a cavidade aérea superior completamente limpa, ajuda bastante, previne a ocorrência de infecções. E não apenas por Covid, sabe? Previne, inclusive, o mau cheiro que às vezes vem de secreções. É uma coisa como escovar os dentes, é um hábito. Mas pelo menos 2 vezes, quando você acorda e quando vai deitar, pelo menos 2. O recomendável é 3 vezes. Você lavar as cavidades nasais com soro fisiológico e fazer gargarejo. O gargarejo por baixo pode ser substituído pela escovação dos dentes, também ajuda bastante. Mas por cima o soro fisiológico é fundamental, ajuda bastante. Agora, se você fizer a escovação dos dentes junto com o gargarejo, melhor ainda, ajuda muito. Eu acho que, vamos dizer assim, na minha experiência como professor de medicina e como clínico geral, é basicamente o que eu tenho para passar. Eles estão falando muito em, como se fala, vacinação em massa, né? Como se fosse as pessoas estarem expostas e todo mundo está com um nível de anticorpos suficientes para que acabe com o vírus. Não chegamos nesse ponto ainda. E ainda é perigoso e o tema é controverso. Lembramos, não devemos esquecer que diabéticos, hipertensos, obesos, né, asmáticos são suscetíveis. Pessoas com mais de 60 anos são mais suscetíveis. Todo cuidado é pouco. Fique em casa, se alimente bem, hidrate-se muito bem durante esse período. Realmente vale a pena. Outra coisa interessante, água e sabão para lavar as mãos provou ser mais eficiente do que álcool gel. Então lave as mãos tantas vezes quantas forem necessárias. Lave, e lave copiosamente. Uma primeira lavada, às vezes o sabão já está no finzinho, já não solta tanta espuma, você faz uma primeira enxágue, depois volta a usar aquele, mas lave bastante. Tem que ser lavado, e lavar o rosto também, bastante. Eu acho que
eu posso dar por aqui, por encerrado a minha apresentação, deixando um espaço maior agora para a gente conversar, para as perguntas que o pessoal tem feito aí para a Bia. Espero ter sido claro na colocação, e para quem não ficou muito claro, por favor, reporte-se a Bia e coloque as perguntas que a Bia está anotando e ela vai repassar para mim. Você já tem as perguntas aí, Bia? Bia? Oi? Oi, você já tem as perguntas que o pessoal fez? Tem umas perguntas aqui. Então, enquanto você vai vendo a primeira pergunta, eu estou vendo uma aqui da Alessandra Fabrício, que ela está perguntando sobre as sequelas, e a Covid deixa sequelas e podemos contrariar mais de uma vez? Podemos contrair, né, mais de uma vez? Pois é. Primeiro deixa assim. Quanto mais tempo, no caso, por exemplo, da agressão pulmonar, quanto mais tempo você levar para tomar alguma medida, maior a chance de ficar uma lesão pulmonar, né? A pessoa pode até sair da situação aguda, pode até ter alta, mas fica machucado. É como uma pessoa que teve uma pneumonia muito forte, sempre fica um machucado. Parecida com, eles chamam em radiologia de imagem de vidro fosco, sabe? Mas na verdade é muito parecido com quem tem doença pulmonar obstrutiva crônica, parecido com aquelas pessoas que são tabagistas de longa data. Sim, fica. E podemos contrair mais de uma vez? Pois é, alguns estudos, principalmente estudos chineses, têm mostrado que sim, pode contrair mais de uma vez. Existe essa possibilidade, sim. Porque alguns evoluem mais rápido e óbito. Pois é, isso é uma coisa que está sendo muito estudado e no mundo inteiro. Por que algumas pessoas têm uma evolução mais rápida? Atribui-se normalmente isso a uma resposta imunológica mais intensa em algumas pessoas. Então, eu já perdi 4 colegas, 2 deles com metade da minha idade. O ponto comum entre esses médicos que morreram é que eles demoraram para tomar medida. Eles ficaram esperando primeiro o resultado do exame laboratorial para depois ver se iria tomar uma medida ou não. Agora, tive outros colegas, vários outros colegas que pegaram a doença e saíram muito bem. Eles, antes mesmo de confirmar a doença, já estavam tomando o aciclovir, já estavam tomando o corticoide, principalmente o corticoide. Eu volto a falar. Eu vejo, por exemplo, existe, muita gente conhece como paralisia afrígore ou paralisia facial. É uma doença, na maior parte das vezes, causada por vírus, né? E eu tenho usado um padrão de tratamento que usa para essa paralisia facial. Eles entram com corticoide, prednisolona, que é o Predsim, 60 mg por dia, que é 20 mg de 8 em 8 horas, por 5 dias. E depois vai decaindo 10 mg a cada dia até retirar o remédio. Então, peraí, se você consegue uma resposta boa para uma infecção viral que chega ao ponto de contrair a musculatura do rosto, e você tem que agir muito rápido, existe sim um paralelo entre as duas situações. Você tem que agir, trata do mesmo jeito. Quanto mais rápido você age na paralisia facial, menor a chance de ficar sequela depois. Quanto mais rápido você age na Covid, maior a chance de vida e menor a chance de ficar sequela depois. Deixa eu ver, se podemos contrair mais de uma vez é porque esse vírus sofre mutações, como todos os vírus. Por isso que ele chama Covid-19. Então, ele faz parte do grupo do SARS, que são vírus que podem sim sofrer mutações. É por isso que quando tem vacinação todo ano, eles procuram modificar a forma como a vacinação é feita, o tipo de vírus que está pegando. Então, na verdade, a preocupação é descobrir a vacina para esse daí, porque daí para frente, à medida que ele for mutando, eles vão acertando a vacina cada vez mais. Então, não é uma preocupação tão grande. Aqui é a pergunta da Lia. Quanto antes for feito o diagnóstico e o tratamento, maior a chance de não haver sequela. Sim, sem dúvida. Isso daí isso se aplica a qualquer doença. Uma coisa interessante que está acontecendo na Covid é que por medo de ir ao hospital, então a pessoa está na dúvida se tem ou se não tem, então pacientes que não têm Covid, mas está tendo um infarto, a pessoa não vai para o hospital. O pronto-socorro do INCOR, onde eu dou aula, eles recebem por dia 60 infartados.
60 infartados. Atualmente está recebendo 10. Onde estão os outros 50? Então, é impressionante, assim, eu acho o nosso governador do estado de São Paulo, desculpe aqui o viés político, mas ele está dando muita sorte para o estado de São Paulo. Porque desde que a Covid chegou ao estado de São Paulo, ninguém mais morre de infarto, ninguém mais morre de derrame, ninguém mais morre de câncer. As pessoas morrem exclusivamente de Covid. Então, as estatísticas estão bastante maquiadas, com viés político, logicamente, né? Uma outra coisa interessante que está ocorrendo, sem ter a procuração de defesa de qualquer Secretaria da Saúde ou Ministério da Saúde, o índice de óbitos entre os infectados no Brasil é 40% do que ocorre nos Estados Unidos e 30% do que ocorre na Europa. Por alguma razão que ainda não se sabe com certeza, mas entre aqueles que pegam Covid e na população geral, os nossos índices de óbito são menores do que os países do hemisfério norte. Então, temos que tomar cuidado com a mídia, essa mídia que está aproveitando o momento para criar um clima de terror, de satanismo a todos os. Eles estão fazendo isso, eu acho que não sei se é para vender, não sei o que está vendo, mas eles estão pintando o cenário, mas se formos proporcionalizar, sabe? Eles lançaram recentemente uma estatística mostrando que o Brasil está se morrendo tanto quanto a população da Itália, da Espanha e da Grã-Bretanha. Só que a soma da população da Itália, Espanha e Grã-Bretanha é igual à nossa, sabe? E o nosso índice de óbito é menor que o deles. E o interessante nessa conversa é o seguinte, eu particularmente eu considero a melhor medicina do mundo a medicina britânica. Das 10 melhores universidades do mundo, 6 estão nos Estados Unidos, 3 estão na Inglaterra e uma está na Suíça, né? Pois é, só que os Estados Unidos têm mais de 300 milhões de habitantes. A Grã-Bretanha tem 60. E é 6 das maiores universidades do mundo. O nosso sistema público de saúde é uma cópia mal feita do sistema público britânico que funciona maravilhosamente bem. Então, e lá, até semana passada, era o segundo país com maior índice de óbito no mundo. O Brasil passou. Só que o Brasil tem 210 milhões de habitantes e a Grã-Bretanha tem 60. Eles têm 30% da nossa população. E até semana passada eles eram o segundo país no mundo em óbito, sabe? E essas estatísticas, elas são muito manipuladas. Por exemplo, dá para acreditar que um país como a China, sabe? Como a China, que tem mais de 1 bilhão de habitantes, não esteja figurando entre os primeiros lugares? Todos os dados são maquiados, são mentirosos. Inclusive o próprio secretário-geral da Organização Mundial da Saúde é uma pessoa que esteve envolvida em situações bastante escusas, sabe, na Etiópia. Ele é etíope. O governo hoje, ditatorial, que chegou ao poder lá, ele fez parte do governo. E ele foi colocado, justamente o problema que está havendo entre os Estados Unidos com a Organização Mundial da Saúde, é porque eles sabem que a colocação desse secretário etíope como responsável pela Organização Mundial da Saúde foi feita pelos chineses. Para quê? Para maquiar os resultados. Então devemos tomar muito cuidado. Você quer saber quais são os números exatos? Entra no Google. No Google você tem a estatística diária de todos os países e proporcionalize a população. Veja o número de óbitos que tem e proporcionaliza isso à população. Você vai ver que o nosso ranking cai lá para baixo. Mas infelizmente temos uma mídia sensacionalista aqui no Brasil, pouquíssimo comprometida com a verdade, estão mais comprometidos com questões políticas, então as pessoas ficam em pânico. Eu nunca tive tanta prescrição de receituário azul como esse aqui, para remédio controlado. Antigamente um bloquinho desse durava assim 2 meses, agora acaba em 1 semana e meia, porque as pessoas estão entrando em pânico.
Não bastasse o fato de não saírem para caminhar, terem dificuldade, ainda ficam com essas notícias na cabeça, as pessoas dormem e acordam pensando nisso. Então tome muito cuidado. Tome muito cuidado, porque por alguma razão aqui no Brasil morre-se menos, e não é um pouco menos, morre-se bem menos de Covid do que em outros países. Aqui no Brasil, apesar de ter uma adesão de 40% à quarentena, o lockdown, o ideal seria 65%, 2/3 da população em lockdown, mas nós tivemos uma adesão maior do que teve a Itália, maior do que teve a Espanha. Aqui no Brasil, quando lançou-se a campanha de parar de fumar em ambientes públicos, nós aderimos muito mais rápido a esse projeto do que muitos países ditos de primeiro mundo, economias melhores que a nossa. Então, sim, sofremos do velho, como dizia Nelson Rodrigues, o velho complexo de cachorro vira-lata, sabe? Sempre achamos que estamos errados, que somos os piorzinhos, mas não somos não. Em matéria de Covid, a situação no Brasil é privilegiada. Eu não sei se é por causa do clima que favoreceu, a época do ano, mas aqui está menos pior do que está nos Estados Unidos e em outros países do hemisfério norte. Deixa eu ver aqui. Eu, meu marido e minha filha, meu filho de 6 anos, PCR, deu negativo. Deixa eu ver aqui, Alice Tepetino. Eu não consigo ver antes de entrar na Alice, deixa eu ver. Doutor, eu e minha família, 4 pessoas positivaram. Eu, meu marido e minha filha, meu filho de 6 anos, PCR deu negativo. Mas ele teve febre 39 e dor de garganta. Isso é possível? Sim, é possível. É possível. A resistência imunológica, os casos são menos piores nas crianças. As crianças, a coisa funciona como se fosse uma virose vulgar, né? Todos entramos em protocolo de tratamento. Quando eu positivei, fui a primeira. Poderia me esclarecer, por favor? Sim. Na verdade, hoje já está se chegando a um consenso global a respeito disso. Então mostrou que deu esse resultado, entra com corticoide, entra com antibiótico, aí que tá. Ainda tem muita gente usando hidroxicloroquina. Eu não condeno, porque ainda não existe uma diretriz estabelecida. Existem muitas verdades a respeito disso, sabe? Eu tenho visto casos dando certo. O que eu tenho é uma experiência particular como cardiologista com relação à hidroxicloroquina associada à azitromicina. Pessoas mais sensíveis, que carregam às vezes alguma alteração cardiovascular, eventualmente podem desenvolver arritmia cardíaca. Eu já peguei algumas vezes. Não foram poucos, e isso é fartamente publicado na literatura, sabe? Em revistas de grande impacto, né? Um grande fator de impacto. Mas entrar rapidamente com esse tipo de tratamento, eu não vi até agora ninguém que entrou rapidamente em tratamento complicar. A recíproca é verdadeira. A recíproca é bem verdadeira. Às vezes pessoas que achavam que tinham muita saúde ficaram demorando para tomar uma providência e depois acabaram morrendo. Meu filho tem doença autoimune e é alérgico. Eu também tenho artrite reumatoide e me trato inclusive com cloroquina. Há 6 anos e peguei. Meus sintomas foram os piores. Mesmo depois do tratamento de Covid, tive pneumonia. Alguma explicação para isso? Pois é controverso. É engraçado. Tem trabalhos que mostram que pessoas que têm doença imunológica, que têm rebaixamento da defesa imunológica, são menos suscetíveis à complicação por Covid. E eu já tive 2 vezes a oportunidade de ver pessoas que tinham como você. Eu tenho uma paciente que tem artrite reumatoide, faz tratamento, e outra que é outro caso reumático, é síndrome Sjögren. Também as 2 foram para pneumonia, uma delas inclusive chegou a ficar internada na UTI. As 2, graças a Deus, tiveram alta. Eu entrei imediatamente, aumentei a dose de corticoide, aumentei a dose. Aí eu não quis saber. Aí eu fiz a receita do meu jeito, como não há consenso, equivale ao faro. Então eu mantive a cloroquina do paciente, aumentei a dose. Quando a ivermectina estava começando no mercado, entrei junto. Entrei com o time todo em campo. E se tivesse que entrar com chá de alho, eu também dava. Eu dei tudo o que eu podia e graças a Deus as 2 se deram bem. Porque nos Estados Unidos abriram comércio e não se preocuparam, e aqui é diferente. Pois é a força do dinheiro que ergue e destrói coisas belas, né? Já dizia Caetano Veloso na fase lúcida dele, né? Então eu vejo que infelizmente existe outras forças
que manipulam as decisões na área da saúde. E são justamente as forças econômicas. Então eles estavam percebendo que se continuasse a quarentena, a economia norte-americana iria entrar em colapso. Eles alegaram que se isso ocorresse, mais pessoas ficariam doentes e morreriam por causa de Covid. Mas na verdade pensou-se muito, é um país que deixa bem claro os seus interesses econômicos em tudo que faz, e não seria diferente nesse momento. E o resultado disso é que está morrendo 2,5 vezes mais lá do que aqui para os doentes. Então, se, por exemplo, em 100, em 1.000 pacientes lá, né, 1.000 pacientes lá, tem 6 que morrem aqui, ou 5 que morrem aqui, lá vai morrer 10 ou 12. E eles computam isso como se fosse uma das guerras que eles entraram aí na história, que o importante é manter a economia norte-americana forte. Isso é uma opinião pessoal. Eu não consigo entender. Eles têm, como eu falei, das 10 maiores universidades do mundo, eles têm as 6 maiores e não tem cabimento eles não saberem. Eles sabem disso. Mas, na verdade, lá é o país em que o uso de arma é liberado, porque se ganha muito dinheiro com isso, independentemente das consequências sociais que isso possa trazer. Então, eles seguiam pela força econômica, né? Bia, você tem alguma pergunta aí de alguém? Basta. Tem umas perguntas aqui. Vai. Ali ela perguntou, a pessoa que não pode usar corticoide recebe medicação alternativa? Eu desconheço qual seria a medicação alternativa. Na verdade, eu imagino que esteja recebendo as outras medicações. Devem entrar com outro tipo de, vamos dizer assim, antihistamínico, antialérgico em alta dose, sabe? Mas o antialérgico, o antihistamínico e o anti-inflamatório mais potente que existe é o corticoide. Então eles devem entrar com algum tipo de antihistamínico, antialérgico de segunda linha. Outra pergunta. A Neile perguntou, doutor, o que acha deste medicamento invermicida? Ivermectina. Como prevenção. É o antiparasitário, né? Ivermectina junto com a nitrazolamida, eles são remédios que empiricamente está sendo adotado para melhorar a defesa contra a Covid-19. A Sociedade Brasileira de Infectologia diz que ainda não se tem uma opinião definitiva, os estudos não estão mostrando aquilo que os vendedores estão dizendo que faz, sabe? Mas a coisa alastrou bastante, muita gente está vendendo, pessoas com mais de 80 quilos têm que tomar 0,2 miligramas por quilo de peso. Então uma pessoa de 80 quilos vai tomar 6 comprimidos em única tomada, cada comprimido tem 6 miligramas. Então tem uma padronização, isso tem que ser necessariamente prescrito pelo médico e monitorado os resultados pelo médico. Mas voltando à questão do corticoide, eu acredito que provavelmente eles estão usando medicamentos de segunda linha que não são anti-inflamatórios hormonais como os corticoides. Vamos ver aqui, a Denise me pergunta, o vírus está se espalhando até pelo ar ou é fake? Ou somente pelo contato físico mesmo? Não, se espalha sim pelo ar. Como todos os vírus, qualquer vírus. Tanto é que uma pessoa que está correndo, por exemplo, que ela está infectada, você tem que manter uma distância de 5 metros. Não é 2 metros como se imagina, que a gente usa quando a pessoa está parada. Porque ela exala isso. Uma pessoa com tuberculose, uma pessoa com uma doença infecciosa, quando ela tosse, quando ela espirra, ela libera assim milhões de micro-organismos. Sim, é isso daí. Mas essa é uma verdade desde o início. Agora que estão colocando isso com mais ênfase, mas desde o início se falou isso. Inclusive alguns filmes que a gente viu no WhatsApp, no YouTube, a respeito disso, mostrando exatamente a capacidade. Lógico que pega pelo contato, ele tem um peso, mas ele tem diferentes tamanhos e diferentes pesos. Os pesos menores ficam flutuando, lógico. Mas não é porque está flutuando, você teve contato com um desse que vai pegar. Aí entra a sua defesa imunológica que está na boca, no nariz, essas coisas. Esses que estão ocasionais você não pega.
né? Agora, aquele que você pegou, tocou alguém, pegou, põe a mão em um lugar que está com bastante infecção, depois você leva a mão à boca, aí é diferente. Aí você está levando uma carga viral muito maior. Aí é diferente. Próximo, Bia. Tem mais pergunta. A Alessandra, ela está perguntando aqui, ó. No caso de retomada das escolas, quais seriam as medidas preventivas nas creches? Lembrando que as crianças pequenas exigem contato físico e não conseguem fazer o distanciamento. Olha, eu vou te falar uma coisa. Essa é uma pergunta muito complicada, porque vai transmitir. Quem tem filho sabe disso muito bem. Você tem um filho que nunca tem gripe, entra na escola, já começa um pegar a caneca do outro, um pega a chupeta do outro, e vem aquelas infecções que não melhoram, que você o tempo todo está no pediatra procurando. Eu não sei responder isso, Alessandra. Eu não sei. Eu diria que esse é um período que não deve haver esse contato, esse isolamento. Eu não sei nem se deveria voltar às aulas nas creches, sabe? Eu acho que é um problema muito sério isso. Porque a criança pode ser um portador são da doença. Às vezes a criança, por exemplo, por ter uma defesa imunológica que permite ela ter a Covid-19 sem desenvolver a exuberância que ocorre nos adultos, especialmente nos mais velhos, os que têm comorbidades, ela se torna um vetor para as pessoas de casa, né? Eu também acho. A Alice está colocando uma coisa aqui. Lógico que é fácil a gente pegar e analisar de maneira superficial isso. As mães precisam sair para trabalhar, está faltando dinheiro na casa das pessoas, né? As pessoas estão mais empobrecidas por causa dessa doença. Então, mas eu não consigo ter um parecer definitivo a respeito de uma série de coisas. Essa é uma delas. Sem dúvida, é sabido que as escolas não têm estrutura em condições para... Não tem mesmo. Não tem. E é mentira. Qualquer coisa que digam diferente disso é mentira. Não tem. Pode ser uma escola como o Bandeirantes. Não tem. Não adianta. Maçaneta, sabe? Ambiente, distanciamento. Não tem. As salas de aula não são projetadas. É uma situação que não se pensou antes. Apesar do Bill Gates, em 2015, ter feito aquela famosa declaração sobre as doenças infecto-contagiosas, isso já era acusado pelos infectologistas do mundo inteiro, esse risco. Sabia-se que haveria uma pandemia. Não sabia-se quando, mas haveria, né? Isso já era acusado por causa da sazonalidade, por causa de tempos em tempos isso vem. E como essa não vai ser a última, sabe? Agora, também não acho que essa é a pior. Já tivemos situações muito piores que essa na história da humanidade. Se vocês olharem, inclusive, assim, tem vários relatos disso no YouTube, nos livros de história. Os médicos usavam até aquele bico de pássaro, sabe, para poder respirar sem ter contato com a doença e tal, mas morria-se muito, inclusive na época, muitos médicos morriam. Deixa eu ver aqui, deixa eu voltar um pouquinho. Isso mesmo, as crianças são vetores, vão trazer o vírus para as famílias. Sou educadora de ensino médio. Prazer de conhecer, Alice. Eu acho também. Eu acho que vai trazer para pessoas idosas, dentro de casa, sabe? Eu acho que só depois da vacina deveria ocorrer o retorno às escolas em geral e também às universidades. Eu também penso, eu dou aula aqui em Mogi, nós estamos tendo aula por vídeo, né, pelo Zoom, e a Clínica São Paulo, a nossa clínica, ela é credenciada como ambulatório de cardiologia da Faculdade de Medicina. Se voltar às aulas presenciais, eu não vou deixar ter aula na clínica, não. Eu não vou querer presença de 16 alunos dentro de um consultório, sabe, não quero nada disso, sabe, eu não vou permitir esse tipo de coisa, não, sabe. Nós fizemos uma coisa na clínica muito interessante. Como muitos hospitais estão atendendo, hospital de campanha, hospital da prefeitura, UPA, e fora as instituições privadas estão atendendo o Covid, então na clínica São Paulo, nós tomamos como medida não fazer exame para Covid. Quem precisar fazer exame para Covid, tem todos os laboratórios aí particulares para fazer, da prefeitura,
tem os hospitais. Então nós separamos um local para as outras doenças serem atendidas. É sabido que aumentou o índice de infarto, o índice de derrame, porque as pessoas estão tendo medo de ir aos hospitais para se tratar. E muitas vezes estão com angina e não vão no hospital. Está sendo terrível. Eu tenho atendido por teleatendimento, então a minha incidência de pacientes em casos graves tem aumentado. Só que o pânico deles também aumentou. Eu estou me especializando em tratar infarto em casa, sabe? O paciente vai, faz o eletro, a gente constata, entra com remédio e monitora, piora. Monitora, piora. Eu convoco família para ficar do lado, acompanhar, ficar junto. Qualquer piora, aí vai para o hospital. Mas se a pessoa fica estável e melhora, o tratamento é em casa. Deixa eu ver aqui da Alice também. Deixa eu ver aqui, Alice. E se existe o risco de reinfecção, pior ainda esse retorno. Se estamos em ensino remoto, a diferença se faz por 3 meses. Meus filhos não retornam para a escola e nenhuma outra atividade. Sim. O difícil é segurar filho em casa, né? Principalmente os mais velhos. Olha, vou te falar, tá dando trabalho para nós, né? O prazer é meu, doutor. Recebi o convite da Alessandra. Tá ok. Obrigado mesmo pelas palavras. Bia, tem mais pergunta aqui, posso fazer? Pode fazer. A Rafaela, ela tá aqui, doutor. Por que alguns evoluem tão rapidamente a óbito? Olha, quando a gente dá uma resposta em medicina, existem 3 níveis de resposta que você pode dar. Uma resposta baseada em estudos que são feitos nos 5 continentes, com milhões de pessoas, é uma resposta com mais consistência. Existem aquelas respostas que são feitas por revisão de caso clínico, aqui e ali, todo mundo junta suas experiências e dá uma publicação. Essa é um nível intermediário de certeza. Existe um nível mais suscetível a erro, que é esse que eu vou te dar a resposta, que é baseado na minha experiência pessoal. Né? Repete novamente a pergunta, por favor. Não quero deixar escapar nenhum detalhe. Só um minutinho. Por que alguns evoluem tão rapidamente ao óbito? Ah, tá. Pensei que tivesse uma coisa a mais aí na pergunta. Não. O que acontece nisso é o seguinte. O que eu acho, na minha opinião, é porque demorou para tomar providência. Demorou para tomar providência. Existe um tipo de raciocínio que a gente tem em tudo na vida. Né? Todos nós temos um tipo de raciocínio que chama curva de Gauss. Né? A curva de Gauss é uma curva que faz assim, ela vai diminuir. Então, existem os casos raros, os extremos. A história daquele rapaz de 30 anos, magro, vegetariano, se alimenta bem, balanceado e tem um infarto fulminante e morre. Então esse está no extremo. O outro extremo é aquele homem de 80 anos de idade, fuma 4 maços de cigarro por dia e tem vigor completo, faz exames, dá tudo normal. Esse é o outro extremo. Agora, existe o padrão da maioria, que ocorre com a maioria das vezes. Então, eu vou te falar baseado no que ocorre com a maioria das vezes. Demora para a pessoa procurar atendimento. Demora para a pessoa procurar atendimento. Ou é falha da pessoa, ou é falha do médico que atendeu, do serviço médico, do convênio. Tem alguma falha nesse sistema. Os casos que eu vi irem a óbito, e eu me ative principalmente aos médicos que morreram disso, eram casos assim que o cara já vinha tendo sintoma, como hoje é sexta-feira, hoje é sábado, vem tendo sintoma desde segunda-feira, esperou o exame de sangue ficar pronto, aí foi perguntar se tinha que fazer isso, morreu, sabe? Existe uma parábola, uma queda muito acentuada, piora muito rapidamente. E eu estou te falando, eu peguei o caso, por exemplo, de um paciente meu, uma pessoa muito próxima, inclusive, que ele em 4 horas já estava com 50% dos pulmões ocupados. E não tinha exuberância de sintomas suficientes assim para falar, nossa, essa doença está grave. Não, estava tranquilo. Uma das provas disso é que raio-x não pega. Não pega. Então, não menospreze a agressão
parcos sintomas, sabe? Suspeitou, faz tomo, vê o grau de agressão, sabe? E tem que entrar de sola. A regra do bang bang, saca e atira na testa. Na pior das hipóteses, sacou e atirou desnecessariamente. Mas é melhor isso do que deixar esperar. Aí são os casos que pioram muito. Fala, Bia. Pega, tem outra Tem aqui. mais uma pergunta. Sou moradora de Poá e aqui está tudo fora de controle. As pessoas não colaboram em nada. É. A doença que mais mata... Sabe qual é a doença que mais mata no mundo? Você sabe, Bia, qual é a doença que mais mata no mundo? Eu acho que é a ignorância, né? Nossa, e é endêmica. É pior do que a Covid. Pior. É. Eu atendi ontem uma senhora de baixo nível cultural. Porque existem pessoas ignorantes por causa do baixo nível cultural, de cultura adquirida, sabe, de formação escolar. Existem pessoas de baixo nível cultural, assim, em termos assim, a pessoa tem estudo, mas aí é cultura espiritual, sabe? Espírito pobre. E tem aquelas pessoas que estão ignorantes porque estão morando em Chapuri, no Acre, que é longe de todo acesso à informação, a hospitais, esse tipo de coisa. Mas não diferenciando qual tipo, de longe a doença que mais mata é a ignorância. Ontem eu tive um caso de uma senhora que eu atendi há coisa de 3 semanas atrás, estava com uma descompensação, ela é chagásica, tem doença de Chagas, um caso muito terrível, já é aposentada, sabe, e conseguimos estabilizar o caso da paciente, sabe, ela tinha a perna dela era tão inchada que não cabia dentro da calça. O primeiro atendimento dela, a calça teve que ser rasgada para conseguir tirar, de tão inchado que estava. Botamos uma mulher boa, né? Botamos uma mulher boa. O que a mulher voltou a fazer? Agora que ela está boa, voltou a ficar boa. Voltou a fumar e beber. Sabe, com 6 filhos nas costas, sabe? Então você sabe o prognóstico de uma pessoa dessa. Você sabe o que vai acontecer. Você sabe quais serão as cenas dos próximos capítulos, sabe? Ignorância mata demais. É interessante, aqui cabe colocar uma coisa que uma vez eu assisti num congresso internacional. Eu achei muito interessante. Todos conhecemos o banquinho caipira. O banquinho caipira é aquele banquinho que tem 3 pés, né? Que a gente vê bonitinho e tal. Tem em todo lugar, isso tem no mundo todo. E a imagem do slide era exatamente um banquinho caipira. Então, antes de começar a explicar por que ele pôs o banquinho caipira, ele explicou, ó, veja, esse aqui é um banco. Se você tirar uma das pernas, as outras 2 não sustentam a pessoa sentada. Então, quer dizer, a pessoa só consegue ficar sentada se as 3 pernas estiverem na posição correta e firmes. Muito bem. Então, esse platô onde a pessoa senta, a gente pode chamar de saúde. A saúde é baseada assim, em 3 elementos básicos para a pessoa conseguir longevidade e qualidade de vida. Não importa qual seja o aspecto envolvido. O primeiro deles, cultura. As pessoas cultas vivem mais, melhor e com menos custo na velhice e com menos dor. Dor para si, dor para os seus entes queridos e dor para a sociedade. Porque muitas vezes pesam nos cofres públicos. Então a primeira coisa, primeiro dos 3 pezinhos do banco caipira, a pessoa tem que ter cultura, tem que saber. A segunda coisa do banquinho caipira é praticar o saber, proatividade. Não basta ter cultura. Ela tem que ter cultura e praticar a cultura que tem. Tá cheio de doutor formado que é ignorante, sabe? Sai fazendo um monte de coisa errada, bate no peito, se acha engraçadinho. Então não basta ter cultura, tem que ter proatividade. E o terceiro elemento é recursos. Quem pode mais, chora menos. Quem pode mais tem planos de saúde melhor. Quem pode menos, SUS. Sabe? Então, isso é uma regra da vida. Isso é uma regra da vida. Quando a pessoa consegue conciliar esses 3 elementos, recurso, cultura e proatividade, estatisticamente isso publicado em revista de forte impacto, a pessoa não apenas vive,
mas, quer dizer, o quesito quantitativo é conquistado, mas também o qualitativo. Mas não apenas para si, para os seus familiares, pesa menos na família e pesa menos para a sociedade. Muito bem. Próxima, Bia. Tem mais uma que é: esta pandemia, por ser global, teria alguma relação com a expiação coletiva planetária, por estarmos no final dos tempos de expiação e provas? Bom, eu sou espírita praticante há mais de 30 anos, como Ezequiel sabe muito bem, sou médium da Casa de Cáritas. Eu não acho. Eu acho que isso é sazonal, isso periodicamente. Existe um livro, eu li recentemente um livro muito interessante, eu não consigo falar o nome do autor porque é um nome hebraico, mas é um livro que chama Homo Sapiens. Se alguém conhecer, por favor, coloque o nome do autor, porque eu acho que vale a pena ser lido por todos. Ele fez um levantamento muito bom na história da humanidade, das doenças, do comportamento e tal. Então isso é sazonal, isso ocorre, isso é quase matemático, Eu acho que, como eu falei assim, dos 3 elementos que trouxeram tanto flagelo para a humanidade, as guerras, a fome e a peste, né? Eu acho que a peste ainda é o elemento que não arrefeceu. Eu acho que a fome hoje, principalmente hoje com os alimentos transgênicos, nós trocamos a fome pelo excesso de alimentação. Então hoje morre-se mais no mundo por excesso de alimento do que por falta de alimento. Colesterol, triglicérides, ácido úrico, obesidade. Hoje tem mais pessoas obesas no mundo do que pessoas desnutridas, né? Então a fome está arrefecendo, esse é um problema. Está vindo outro, que é o da obesidade, que mata pra caramba. Essa, inclusive, é uma das razões pelas quais os Estados Unidos figuram também em primeiro lugar no número de óbitos por Covid, porque é o país que tem o maior número de obesos no planeta, né? E a obesidade é um dos fatores, um dos piores fatores de risco para a Covid. A questão das guerras também. Eu acho que hoje, com a globalização, uma guerra é muito penosa para o país. Então, por exemplo, há pouco tempo atrás colocou-se que o Brasil deveria invadir a Venezuela para tirar os custos de uma atitude como essa são maiores do que os benefícios, sabe? Hoje, os Estados Unidos entrar em guerra com a China, por mais que tenha esse jogo de cena, olha, eu vou te pegar, coisa e tal, é um grande teatro só. Porque, na verdade, são grandes parceiros econômicos. A própria Venezuela é parceira econômica dos Estados Unidos, sabe? Eles têm relações econômicas juntos. Então, hoje globalizou, sabe? Não é só o Covid que globalizou, a economia globalizou. Então, hoje, guerras como ocorreram, sabe, no século XX, né, são cada vez mais pontuais, cada vez menos globais do jeito que foram, sabe? E hoje, com o advento da internet, sabe, a comoção internacional é muito grande. Então, se um país tem uma atitude negativa, as pessoas deixam de comprar daquele país, deixam de investir, o Banco Mundial deixa de investir. Então, as pessoas estão muito mais interligadas. A internet interligou muito mais as opiniões, sabe? E isso trouxe uma nova consciência. Eu acho que eu já ouvi várias vezes pessoas falar, mas quem sou eu para falar uma coisa como essa? Eu sou um nada em termos de espiritismo, mas é uma opinião pessoal apenas, eu acho que não. Porque isso é sazonal, é periódico, dá para medir quando isso vai acontecer. O próprio Bill Gates, em 2015, ele falou isso. Está na época de acontecer porque as epidemias anteriores obedeceram esse critério de tempo. Então, deixa eu ver aqui mais. O livro é Uma Breve História da Humanidade? Esse daí. Sapiens? Homo Sapiens. Homo Sapiens.
É um livro... Eu não sei falar o nome aqui do... Eu não achei aqui, consigo, eu vou tentar colocar aí pro pessoal ver. eu já tentei falar esse nome várias vezes, também não consegui. Livro... Yuval Noah Harari, alguma coisa assim, né? É esse mesmo. É esse mesmo. Eu vou tentar, Com Y, Yuval Noah Harari, né? Mas é um livro mesmo, que né? eu estava indo para os Estados Unidos, foi numa das viagens que eu fui sozinho, então eu peguei um voo, estava sem sono, comecei a ler esse livro no voo. Eu acabei esse livro praticamente em 24 horas. Ele me prendeu desde o início. Tanto é que eu vou ler novamente esse livro para anotar. Eu tenho mania de anotar as coisas que eu acho interessante na última capa, né? Para anotar as coisas interessantes, os dados interessantes que ele tem, né? Mas assim, são muitos e muito bem feitos. É um livro muito bem feito. Ele tem um segundo livro que eu também já li depois dele, né? Que é o Homo Deus. É bom. Esse é ótimo, né? Próximo, Bia. Uma boa leitura aí, ó. Uma dica para todo mundo aí, quem quiser. Ah, sim. Próxima pergunta. Então, ó, a a imagem é essa aqui, ó. Oi? A imagem do livro é essa aqui, ó. Deixa eu ver. Eu não achei a imagem do livro aqui para mandar. Por que os pacientes internados com a Covid, eles evoluem para trombose? Por causa da lesão endotelial. O vaso sanguíneo, ele tem 3 camadas. As artérias, às vezes, elas têm 3 camadas. Elas têm camadas, né? Essa camada aqui que vai em contato com o sangue, ela incha muito. Ela machuca. Eu acho que todos aqui já passaram por uma lesão do tipo gengivite. Imagine uma gengivite exagerada, que sangra. É uma coisa parecida com isso. Aliás, a consistência da camada interna do vaso sanguíneo, que chama endotélio, é muito parecida, mas muito parecida mesmo com a gengiva, com a consistência da gengiva. Você quer saber como é que é o vaso sanguíneo por dentro? Você palpa assim a gengiva, exatamente essa espuminha. Estou vendo uma pergunta aqui da Alessandra Fabrício. Tá aqui. De família que obrigado. Obrigado. Pensei que fosse pergunta. Obrigado, Alessandra. Eu desejo em dobro para toda a tua família também. Próxima, Bia. Não tem mais nenhuma pergunta, doutor. Pronto. Bom, então, não havendo mais... Tem os nossos agradecimentos aí, através em meu nome e através da Casa Espírita, agradecendo a você pela oportunidade, né, de estarmos aqui, tirando as nossas dúvidas, esclarecendo. Que Deus te abençoe, a toda a sua família, a todos os pacientes que você atende, né, porque não é fácil essa profissão, né? Mas também tem um lado tão Muito bom, obrigada. né? É um lado, olha, eu agradeço imensamente. Eu acho que, né, essa é uma situação... o bom de estarmos entre espíritas, né? Entre espíritas, que a gente pode conversar claramente, sem falsa modéstia, nem nada. Eu acho que essa oportunidade, ela é mais minha, né? Quando o trabalho que vocês fazem aí junto ao asilo, coisa e tal, essa oportunidade, lógico que as pessoas que estão no asilo são beneficiadas, aqueles que procuram o centro espírita de vocês, elas são beneficiadas, mas a oportunidade é toda nossa de poder fazer uma coisa dessa. Perante a lógica do espiritismo, perante aquilo que a gente aprende e estuda, o grande beneficiado nessa conversa sou eu, sabe? Porque, antes de mais nada, é uma honra muito grande para mim atender a um pedido do meu irmão Ezequiel, né, Dr. Ezequiel. É uma pessoa que eu tenho grande estima, muita admiração, sabe? Eu reputo ele como uma pessoa maravilhosa, ele e a família dele, né? E outra, eu acho que faz parte do jogo mesmo fazer isso. Eu,
como você fala, ser médico, eu olho para os lados assim, eu tenho dó de quem tem profissões agora que não está podendo trabalhar. Eu estou podendo trabalhar. Eu tenho dó de quem tem loja, quem trabalha em loja, quem trabalha em shopping, que está parado, porque está sem ganha-pão, sabe? Então, eu acho, pelo contrário, eu acho uma bênção, sabe, poder exercer essa profissão. Eu agradeço a Deus todos os dias. Eu falo isso porque eu trabalhei muitos anos em UTI, adulto. Eu sou da área da enfermagem, então eu sei quanto que é duro, né? Sim, não, agradeço também. É uma honra muito grande e me coloco à disposição, já antecipando, né? Me coloco à disposição para futuros colóquios e gostaria até de sugerir eu tenho dado uma palestra em vários lugares, né? Eu já dei no Caritas, já dei em vários, no Rotary, na maçonaria, na própria Faculdade de Medicina. É uma palestra que eu me coloco à disposição para um dia a gente sentar e conversar sobre a quarta idade, né? A nossa expectativa de vida, ela trata de um aspecto novo que nós estamos vivendo. Na época de Cleópatra, na época, sabe, da invasão, o início da expansão romana, né, e são por volta de 400 a.C., mais ou menos. Os professores aí de plantão que me corrijam, mas eu acho que foi 400 a.C., né, quando começou o Império Romano a dominar a Europa, o norte da África e a Ásia. Naquela época a expectativa de vida era 18 anos. Então, lógico, haviam pessoas que viviam 60, 70 anos, mas a grande massa não passava da primeira infância. 2.500 anos depois, 25 séculos depois, a expectativa passou de 18 para 35. Isso foi em 1905. Tanto é que uma pessoa de 40 anos em 1905 era considerado um ancião. No final do século XX, no ano 2000, a expectativa de vida dobrou novamente. 4% do tempo anterior que foi necessário para dobrar. Apenas 95 anos depois, o ser humano passou de 35 para 70 anos. Então nós temos uma constante evolucionária. E é uma parábola de rápida ascensão, e nós estamos vivendo hoje um momento único na história da humanidade, causado por uma série de fatores, como foi saneamento básico, como foram medidas de higiene sociais, como ferver, pasteurizar, e aí entra banheiro com descarga, entra vacinas, entram antibióticos, entram todas as medidas, né? E entra a cultura, Maria Madalena era uma pessoa assim, inclusive malquista por Pedro, porque causava inveja o fato dela saber ler e escrever, coisa que poucas pessoas sabiam naquela época. Muito menos mulheres sabiam ler e escrever. Ela não apenas sabia ler e escrever, como sabia fazer conta. Então, a cultura também, a evolução da cultura no planeta serviu também para a longevidade. Então, e matematicamente falando, a próxima dobra, 2004. Então, a primeira pessoa que vai viver 140 anos com a mesma facilidade que se viveu 70 anos até o final do século XX, nasceu em 2004, seguindo aquela constante evolucionária que é 4% do tempo anterior para a dobra. Então, nós corremos um risco muito grande, pessoas, como eu falei, aquele tripé de longevidade e qualidade de vida. Nós, pessoas cultas, pessoas com algum recurso, pessoas com proatividade, nós corremos o risco de viver além do que estamos preparados para viver. Então, a nossa capacidade de organizar a nossa velhice, recursos para a nossa velhice, preparar os nossos filhos, nossos entes queridos também para a velhice deles, sabe, orientá-los para isso, para não depender do Estado, não depender de outras pessoas. Então essa palestra chama A Quarta Idade. E se Deus quiser, logo logo vai virar um livro.
Tá aí. Opa! Gente, E aí a gente muito já obrigado. Um fim de semana abençoado. Adorei de coração estar junto a vocês. Né? Deixa eu voltar aqui para minha imagem. Deixa eu olhar nos olhos antes de dizer tchau. Foi uma honra estar junto a vocês. Muito obrigado. Um fim de semana abençoado. Muito obrigado, Bia. Sem você, eu não teria conseguido nunca fazer esse colóquio aqui. Né? Aos irmãos Ezequiel e Li, muito obrigado também. E a todos vocês, um fim de semana e um ano abençoado. Tchau para vocês.